E vem conferir a crítica do mangá de My Hero Academia. E lançava em 2014 um mangá chamado My Hero Academia, ou Boku no Hero Academia. E agora, em 2024, com um total de 40 volumes, o mangá se encerra. Ainda não dá para saber se o autor vai continuar com uma outra forma o mangá, se o anime vai continuar a obra ou não, assim como muitos animes que fazem sucesso fazem, mas o mangá oficial está oficialmente se encerrado, com 40 volumes. E, além disso, My Hero Academia foi um mangá que fez muito sucesso nas mídias que ele entrou. Afinal, o anime faz muito sucesso, os filmes que vão para o cinema dão uma boa quantidade de bilheteria, você ainda tem os spin-offs em mangá e você também tem os jogos de videogame. My Hero Academia, quando ele lançou em 2014, ele foi muito importante para os mangás shonens como um todo, porque estávamos vivendo um momento de transição. Grandes obras como Naruto, Bleach estavam se encerrando, e a partir daí, nesse momento de transição, precisavam surgir mais mangás, surgir mangás novos no gênero shonen para a revista continuar e ter seu sucesso. E My Hero Academia foi exatamente esse mangá. E aí ele fez um sucesso absurdo que fez com que realmente mantesse a qualidade dos mangás e nem se questionasse se será que a Shonen Jump vai viver sem os principais títulos acabando, porque My Hero Academia se vendeu muito bem. Depois disso o bastão já foi passado por Jujutsu Kaisen e Demon Slayer, mas de modo geral My Hero Academia teve uma grande importância num período de transição. E My Hero Academia, como eu sempre falo quando menciono esse mangá, ele além de ser um mangá que ele começa muito bem, ele tem os primeiros arcos que funcionam muito bem, eu também acredito que ele estava lançando no momento certo, porque os mangás shonen realmente chamam muito a atenção, sempre foi um gênero que deu muito certo e estávamos no momento onde o cinema e a cultura pop estava respirando filmes de super-herói, principalmente por causa da Marvel. No ano de 2014, por exemplo, lançou Capitão América 2, Soldado Invernal e Guardiões da Galáxia. A Marvel estava crescendo muito e a DC, mesmo que muito atrás, também estava lançando alguns filmes. E filmes e séries que não tinham nada a ver estavam chegando porque todas as mídias, todo o estúdio queria ser a Marvel naquele momento, porque era o que estava dando dinheiro. E quando você coloca um mangá que vem com esse estilo, ele vai chamar a atenção. E pra mim, My Hero Academia começa muito bem, perfeitamente bem. Tanto que foi aquele mangá que quando ele chegou no Brasil, eu comprei sem ter medo nenhum, porque eu achei que seria uma obra fantástica. Infelizmente ela não foi, achou que a obra é só mediana, não acho ela tão ruim como muitas pessoas falam, mas quando você pensa nela, ela poderia, pelo seu começo e pelo como ele te apresenta o universo, os personagens, ser realmente um sucessor de Gala para os mangás mais antigos. Aquele sucessor que hoje a gente colocaria na estante como uma das grandes continuações de manga shonen. Mas não foi isso que aconteceu, exatamente porque o autor ele começou a se perder no meio da obra pra frente. Porque o começo, ele começa perfeitamente bem. Ele apresenta muito bem o universo shonen padrão, apresentando aquele personagem chamado Midoriya, onde ele tem todo aquele conceito do personagem clássico de shonen. Alguém que ninguém acredita, alguém que o mundo joga pra baixo, mas ele vai mostrar que ele é muito mais forte do que muita gente acredita. Se você pegar os mangás shonen, a maioria tem a característica do Midoriya. Essa pessoa sonhadora que vai fazer com que você, como público que está lendo a obra, vai realmente ligar pra ele. Você tem o All Might, que o All Might seria aquele grande sábio que todo mundo olha e já admira, como o mangá shonen tem. Você tem aquele rival como o Bakugou e como todos os mangás têm. O Todoroki, que é considerado o gênio, também tem. A gente tem aquelas piadas e humor com o personagem que ele é mais tarado, vamos dizer assim, que é o Mineta. Você tem a personagem que ela é super forte e super inteligente. Todos os clichês de shonen você vê aqui em todos os personagens que vêm aparecendo. Mas o clichê não é considerado ruim. O clichê é interessante quando ele é bem utilizado. E já que a gente vai ver um mangá de super-heróis, era muito importante que a gente, como público, de primeira, criasse uma grande relação e uma ligação com aqueles personagens, pra gente torcer pra jornada dele crescendo. Ainda mais que no segundo capítulo, o Midoriya termina falando que ele vai essa é a história de como ele se tornou o maior herói de todos os tempos, o número 1 pelo menos. Então você quer acompanhar aquela jornada. Então ele te vende muito bem com os clichês do shonen e o mangá shonen. Tanto que pra mim
mim, eu tenho quando eu penso na obra My Hero Academia, eu penso que ela é dividida em duas partes. Até a metade, ela é um mangá shonen. E da metade pra frente, ele é um mangá de super-heróis. A história vira muito mais super-heróis. O começo, ele parece que o autor utiliza o mecanismo de super-herói pra brincar com o conceito. E pra mim, ele vende muito bem essa parte shonen, que é a parte que envolve torneio, que é a parte que envolve o treinamento no acampamento, que é a parte que envolve o arco inicial de apresentação dos personagens. Isso ele faz muito bem. Ele te entrega um bom mangá shonen. Se você for ver, ele não vai te comprar pelo começo de história revolucionária que ele vai ter. Ele vai te entregar pelos personagens carismáticos e envolventes, por uma história boa e bem escrita, com uma boa comédia que é bem apresentado e trabalhado. Até metade da obra My Hero Academia, pra mim, completa tudo isso. Nem tudo é perfeito. Como eu falei, por usar muitos clichês, algumas coisas acabam cansando pra quem já leu muito manga shonen. O torneio, por exemplo, funciona muito bem. Mas, por exemplo, o treinamento eu já acho um arco um pouco mais cansativo. Da metade pro final do arco, ela acaba funcionando muito bem. Mas quando até você chegar lá, ele demora um pouco pra engrenar, porque parece que é uma grande repetição. Outra coisa que o autor visivelmente tem problema, e isso vai virar um calcanhar de Aquiles, na minha opinião, ao longo da obra, é trabalhar os personagens. Ele visualmente constrói muito bem os personagens. Ele consegue te dar uma base interessante pra você querer saber mais sobre eles. Mas são muitos personagens, então ele não consegue trabalhar todos em tela como poderia ser. Então isso acaba virando um problema. Mas como eu falei, até a metade, até quando começa o arco dos vilões, o mangá ele acaba indo muito bem. Ele acaba funcionando muito bem, apresentando bons elementos muito carismáticos. Pra mim, até esse ponto do arco dos vilões, o pior momento do mangá tinha sido todo aquele arco do festival, que parecia um grande arco filler dentro do mangá. Depois do arco dos vilões, a gente vai começar a ir um pouco pra reta final do mangá. E quando você começa a chegar nesse ponto, aí a obra acaba decaindo. Porque nos últimos arcos, o arco do Togata, por exemplo, já é um arco que você já vê que tem alguns problemas. Tem alguns problemas que vão ficar cada vez mais fortes ao longo da obra. Que foi o que eu falei, trabalhar alguns personagens secundários de uma forma como não deveria, e já que ele cria muitos arcos dentro da própria obra, acaba acontecendo de nem todo mundo conseguir ser bem utilizado. E ele também não tem um bom time de qual tem que aparecer em qual momento. Você vê muito isso no último arco. O último arco tinha núcleos interessantes, como o do Bakugou com o Midoriya, como o do Todoroki com o Dabi, mas quando você pensa num todo, você vê que tem muitos arcos secundários que estavam acontecendo que são muito desinteressantes. E você estava no meio da luta do Midoriya, que estava super interessante, você cortava pra uma luta que não era tão legal, não era tão interessante, não era tão cativante, e ficava alguns capítulos naquela luta que não funcionava tão bem. Então a partir daí, esse é um problema. Quando os arcos começaram a crescer, quando saiu de um mangá shonen e virou um mangá de ação, de super-heróis, ele não conseguia trabalhar todos como deveria. De novo, visualmente eu acho o mangá muito bonito. Eu acho a arte muito bonita e acho que ele desenha muito bem. Na parte de realmente apresentar os personagens, eu acho que ele é muito criativo em brincar com o gênero de super-heróis. Mas quando você vai além, quando você entra no arco, quando o arco depende que o autor seja um bom contador de histórias, eu acho que é aí que vira um problema. Eu acho que é aí que ele ganha um problema grande de como ele trabalha os núcleos, como ele trabalha os personagens e como ele trabalha os arcos como um todo. Pra mim, alguns arcos sofrem com isso, de ter muito personagem, nem todos bem desenvolvidos, e eu acho que as consequências pós-arcos acabam sendo um problema. Quando eu penso nas consequências dos arcos, eu imagino que obviamente personagens vão morrer. Mas é mais do que isso, eles têm que sofrer com isso. Pra mim, Boku no Hero sofre muito com isso nos dois últimos arcos, principalmente. O último arco é uma grande guerra. O último arco é aquele arco que realmente você vai acabar o mangá. E você vende como uma guerra que vai mudar o mundo. Se realmente os vilões no momento dominam aquilo. E quando você pensa, as consequências da guerra são grandes para o Deku num certo ponto quando o mangá acaba. Mas de modo geral, não tem mortes tão impactantes. Eu sei que alguém vai mencionar algumas mortes que eu não vou falar aqui, mas tem algumas mortes que acontecem, mas não são tão impactantes como poderia ser. E existe um exagero, e existe realmente alguns pontos que eu acho que o mangá acaba perdendo um pouco. Óbvio, não existe exagero em relação ao mundo de super-heróis, ainda mais como poderes tão exagerados. Mas para qual caminho eles vão? Até a Marvel e a DC nos quadrinhos, que já usou todos os recursos possíveis, tem alguns que são menos exagerados do que eles usaram aqui, e não me agrada. A falta de coragem em cada arco acaba perdendo um pouco do peso da obra. É o que eu falei, quando a obra era uma obra shonen, quando a obra é aquela obra que ela só era uma diversão com clichê, você gostava, era divertido. Quando ela precisou realmente se tornar uma obra para mostrar para que ela veio, quando ela entrou nos arcos que deveriam ser maiores e grandiosos,
aí a obra se perde um pouco. Com grandes picos, com momentos muito bons, como o momento do Endeavor, como o momento do All Might, como um momento mais pra frente usando a toga, mas quando você pensa como um todo, você vê que é uma obra muito decepcionante, com um grande potencial muito mal utilizado. E você vê até como o autor sabe disso. E parece que ele tem medo de se perder na obra, e a obra se torna muito expositiva. Isso no anime pode funcionar muito bem, porque no anime você consegue cortar e mostrar as falas de outra forma. No mangá, em vários momentos, ele não deixava a leitura fluir. E isso é um problema. A forma como ele tinha medo que a cada capítulo os espectadores esquecessem quais são os heróis da tela, esquecessem para qual caminho a obra vai, a obra se torna expositiva e repetitiva. Então, além de ser arcos que não são tão impactantes como poderia ser, ainda tem alguns pontos que são muito cansativos. E aí a gente chega no final. Já fiz um vídeo falando sobre o final, mas o arco final como um todo é muito decepcionante e o final da obra como um todo é mais ainda, deixando aquele gosto amargo na boca. Foi o que eu falei, Boku no Hero, se ele só fosse uma obra como fosse do começo ao fim, ela poderia não ser o mais marcante do mundo, mas volta e meia querer reler. Chegou num ponto da obra, de um volume pra frente, que eu não aguentava mais. Eu lia porque eu queria saber como a obra ia acabar. Mas ela tinha tanto me perdido já, pela forma como a narrativa foi andando, que realmente ela não virou aquela grande obra como poderia ser. Eu não acho ela ruim, mas eu acho mediano. O problema é que ela estava se vendendo como uma das melhores obras que ela poderia, shonen, que ia ter nos últimos anos, e isso acabou não acontecendo. Gera uma decepção pela expectativa que o autor e a obra deu para o seu público. Infelizmente, My Hero Academia ou Boku no Hero não se tornou tudo que ela poderia ser. Concluindo, eu não concordo com as pessoas que My Hero Academia é a pior obra do mundo ou que ficou terrível num ponto que não dá pra ler. Mas cada um tem sua opinião e eu respeito quem não gosta da obra, ou pra quem amou a obra como um todo, até hoje ama. Pra mim a obra não funcionou como poderia. Ela começa sendo uma das grandes obras de aventura que eu estava vendo em relação a shonen. Não em questão de qualidade, porque usa muito clichê, mas era tão divertido lá no começo, era tão legal acompanhar aqueles personagens que eu comprei a obra e coloquei na minha coleção com muita vontade, sabendo que poderia entregar. Infelizmente, num ponto pra frente, o autor começou a se perder e mostrou que ele não é um grande contador de história, não é um grande criador de atmosfera para sequências de ação, e pra mim My Hero Academia vai se perdendo no meio do caminho. Ainda tem pontos muito positivos, eu acho que é uma obra que, pra quem gosta desse universo, pode até valer a pena, mas infelizmente ele se perdeu no meio do caminho. E por isso que eu fecho My Hero Academia, o mangá, com uma nota 6,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do final de My Hero Academia? O que você acha do mangá como um todo? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.